Moda é comunicação. É impossível dissociar a forma que você se veste de quem você é, a forma que você se porta e de como você comunica seus valores. Por isso, convidamos duas comunicadoras de moda digitais para bater um papo com a gente. Sejam bem-vindas, Gabi Félix e Chay. Obrigada. Eu sou a Gabriela Negrão. E eu sou a Ana Tereza. E a gente está aqui no PodLab, diretamente do Colóquio de Moda. Oi! Oi, gente! Muito feliz em estar aqui. Um prazer, vamos lá, tô ansiosa. A gente vai começar com um bate-bola para dar uma descontraída, então a gente vai falar e vocês falam o que vier na cabeça de vocês. Tá. Uma referência de moda. Lívia Nunes. Cara, eu tenho referências mais próximas, então, por enquanto, Bia Nardini. Top. Uma tendência que você não usaria. Sapatilha. Não vai. Não Ai, tem eu amo! Eu também. nenhuma. Eu vi o vídeo da Gabi, muito bom. A sapatilha era bem bonita, mas, eu não consigo. Nenhuma, usaria todas. Uma tendência que você usa super. Calça cintura baixa é a que eu mais uso, eu acho. Cabelo clean girl, assim, sabe? Puxadinho, adoro. É uma obsessão do momento. Frio da Madrugada, sertanejo de Jorge Mateus e Rio Negro e Solimões. A gente falava que era de moda, é minha obsessão no momento. Não precisa ser de moda. Não, pode ser de qualquer Foi o coisa. The Town, o show do Travis Scott. Eu participei do mosh. Gente, que experiência. Inesquecível. Foi isso. Um sonho profissional. Crescer cada vez mais nas mídias sociais. Eu quero lecionar. Ai, Tenho tudo! vontade de dar aula. E um conselho pra quem tá iniciando agora. Ter paciência e viver uma coisa de cada vez. Porque a gente, às vezes, almeja muito uma coisa já lá na frente e não sabe como chegar porque ainda não tá focando nos degraus primeiro, né? E eu acho que acredito isso ajuda. constância, né? Tipo, a pessoa tá sempre lá, enfim, se for nas redes sociais, postar sempre, se dedicar mesmo, tirar um tempinho pra fazer as coisas acontecerem. Ah, eu acho que isso foi pessoal pra mim. Eu piro muito nisso. Mas eu de acho verdade. que é meio que um sentimento presente de todo mundo, até em mim, né? Eu tô falando isso, mas até em mim também Sim. passa essas coisas na cabeça, Aham. então... É meio que Normal. deixar um pouco levar, né? É isso, viver uma coisa de cada vez, né? A gente fica com muita ansiedade de lá na frente, mas esquece que pra chegar lá na frente tem aqui primeiro. Então eu tenho que fazer bem aqui primeiro. Sim. E eu não sei em outros cursos, mas em moda eu senti que eu entrei e eu vi que é muito mais do que eu imaginava. A gente acaba estudando muita coisa, igual vocês falaram, que vocês foram se descobrindo assim, né? Eu acho que não adianta a gente ter pressa, a gente tem que ir com calma mesmo e ir conhecendo tudo. É um leque gigantesco, né? Tipo, quando eu entrei Sim. na faculdade, eu experimentei de tudo um pouco. Eu fiz estágio em todas as áreas possíveis pra eu poder conhecer e saber exatamente o que eu queria, né? E minha mãe me falava, filha, você tá plantando, então vai com calma. Planta pra depois você colher. E isso ficou na minha cabeça e me ajudou a ter mais cautela. Sim. E aí agora a gente vai dar uma introduzida, né, nas iniciações científicas de vocês. A Gabi tá com a iniciação O Reflexo da Educação Tradicional na Prática Criativa de Moda. E a Chay tá com o Protagonismo na Moda Digital, Eu como Influenciadora. E primeiro eu queria perguntar pra Gabi, porque o seu FAP Moda teve bastante ligação, né, com essa temática, que também foi seu TCC. Quando que você começou a ter essa percepção, assim, de como que os métodos tradicionais de ensino dão essa podada na nossa criatividade e quis trazer isso para os seus trabalhos? Então, o meu tema do colóquio aqui da minha apresentação é o mesmo do meu TCC, que é o mesmo do FAP Moda, mas começou pelo FAP Moda, foi antes do meu TCC. E uma das minhas metas na faculdade era participar do FAP Moda. Tipo, eu tinha na cabeça que eu não ia me formar sem passar. Então, eu ia tentar todos os anos, até uma hora eu conseguir. Tipo assim, não tinha chance de eu não participar. E numa dessas tentativas, já era a minha penúltima quando eu passei, né? Até eu decidir o tema que eu queria, foi uma luta muito grande de justamente, eu não sabia sobre o que falar. Porque a moda na minha vida foi uma coisa que não veio desde pequena, que não era uma coisa que eu sempre trabalhei, que eu tenho parentes que faziam e tudo mais, não era. Então, eu não tinha muita base. Então, pra mim, eu tinha dificuldade e eu não entendia muito bem por quê, sendo que todo mundo não, né? Mas muita gente à minha volta da minha sala e tudo mais tinha uma facilidade enorme. Tipo assim, principalmente nas matérias de coleção, que justamente o FAP Moda é criação. Então, eu não sou boa em criação, mas participando do FAP Moda você tem que ser. Você tem que ter um pouquinho, pelo menos, porque é sobre isso o concurso.
Então, quando eu fui decidir o tema, eu pensava numa coisa, não achava bom. Pensava em outra coisa, não achava bom. Até que teve dia que eu falei, tipo, cara, que saco. Por que eu não consigo pensar em uma coisa boa? Aí, tipo, eu me perguntei isso mesmo, tipo, realmente. E depois eu fiquei, realmente, por quê? Por quê? Aí eu fui pensando, cara, por que fulano da minha sala ou alguma pessoa que eu via que tinha mais facilidade do que eu, por que eu vejo que tem mais facilidade? Por que eu vejo que isso é melhor, que isso é... Entendeu? Tem as facilidades mesmo. E eu fui vendo, tipo, a maioria tinha estudado já em lugares com acesso a coisas culturais mais fortes, tipo aula de teatro desde sempre, ou alguma outra atividade de desenho. Escola Waldorf, né? Isso, alguma coisa que já desenvolvia essa parte criativa desde sempre. E que eu não tinha tido. Já tive várias aulas de várias coisas, mas não era um negócio latente na minha família. Já não é natural, porque tem gente que também já nasce um pezinho ali. Já não é esse natural. E eu ainda não desenvolvi tanto, então era por isso que eu não tinha. E aí eu fui percebendo, cara, mas eu acho que isso não é uma coisa só minha. Eu acho que, por exemplo, a maioria das pessoas, inclusive, que estudaram comigo na escola, se decidissem fazer a mesma área, eu acho que também teriam dificuldade. Talvez tenha essa questão do ensino. E aí eu fui pesquisando e tudo mais, e aí eu pensei, acho que eu vou falar sobre isso. Essa dificuldade minha de não saber sobre que tema falar no FAP Moda é justamente o meu tema. Vou abordar esse assunto, que é o assunto que é importante pra mim, porque eu não quero só falar de qualquer outra coisa. Eu era muito literal nas aulas mesmo de criação, nas coleções. Eu sempre fui muito literal, tipo assim, vamos pensar em um tema. Aí todo mundo traz um tema. Eu trazia estrela. E as minhas roupas tinham várias estrelas. É isso. E os meus amigos eram tipo assim, a depressão, não sei o quê. Tipo, um negócio super profundo. E eu, gente, como que eles fazem isso de transferir uma coisa que não é palpável? Porque eu tinha essa dificuldade de transferir uma coisa que não é visível pra roupa. E foi a oportunidade perfeita. Foi a primeira vez que eu fiz uma coleção que o tema não era literal. Que é por opção, né? Porque de resto, às vezes eles mandavam um tema, a gente era obrigada a fazer. Mas quando era por minha decisão, então eu vi a oportunidade de expressar essa dificuldade e traduzir, trabalhar em mim mesma a minha dificuldade no meu tema, que era sobre a dificuldade. Foi assim que surgiu. Nossa, que tudo isso levou você a lugares que você ocupa hoje, né? O seu estágio em moda na L foi por causa do FAP Moda, né? Foi por causa do FAP Moda. Isso é bem legal. E Chay, a sua iniciação é sobre o protagonismo na moda digital. Eu, como influenciadora. Como foi para você começar a postar nas redes sociais? E quais práticas da vida como influenciadora fez você cair na real de que isso podia ser um tema legal ser discutido? Bom, eu vou começar pela segunda parte da sua pergunta. No fim do ano passado, que eu comecei a pensar no meu TCC, eu ia fazer uma coleção de streetwear, meio voltada para o fitness. E aí eu até tive uma marca voltada para isso, foi bem legal, eu tive experiências ótimas. Só que eu via que era tudo muito básico, muito minimalista, e eu não conseguia sair da minha zona de conforto. Então eu produzia as peças e eu não curtia. Aí eu fui começar a pesquisa, também não estava fluindo, enfim. Entrei de férias, participei de um desfile, me convidaram para desfilar em uma outra faculdade, e aí eu vi criações incríveis. E fiquei, não vou para coleção, não é minha área, as pessoas que são dessa parte pensam em coisas muito fora da caixa, isso não tem muito a ver comigo. E aí eu entrei de férias, né? Falei, o que eu vou fazer agora? Não sei. Fiquei as férias inteiras refletindo sobre o meu trabalho e sobre o que eu iria fazer na faculdade. E eu não estava conseguindo ver uma conexão entre o meu trabalho como influenciadora, o GC, enfim, e a faculdade de moda. Foi um mês bem complicado, assim, passei as férias meio para baixo, não sabia o que fazer. Até que as aulas voltaram e eu voltei a produzir mais conteúdos para a faculdade. Oportunidades foram aparecendo aqui dentro. E aí eu tive esse estalo de, tudo tá caminhando para continuar criando conteúdo. Por que não eu continuar nisso, me protagonizar, né, como diz o meu tema, e correr atrás disso que eu gosto, que é produzir conteúdo e juntar a moda. E foi aí que eu comecei a fazer umas pesquisas. A Juliana, minha orientadora do TCC, ela falou, incrível a sua ideia e você trouxe esse protagonismo, que é uma tendência atual. Então, vamos pesquisar, vamos a fundo. Não tinha muita coisa sobre, porque é uma tendência nova. Então, enfim, foi muita pesquisa, muita coisa, mas eu cheguei à conclusão por causa dessa dificuldade minha.
E com o auxílio, né, da galera aqui da FAP, foi ótimo. Então, e os desafios, né, que eu tive dentro de trabalhar com a internet foi principalmente a minha timidez. Eu sempre fui muito tímida, então para gravar, falar, era muito difícil. Eu tive que me soltar muito, enfrentar desafios, mas tudo valeu muito a pena e hoje eu tô aqui, né? Amanhã eu vou palestrar, meu TCC é sobre isso. E tô aqui no podcast. E uma pergunta que tá fora do roteiro assim, mas eu queria fazer pra vocês. Vocês duas trabalham, né, com esse meio digital. Vocês começaram a postar intencionalmente ou começaram a postar e viram que tava dando certo e falaram, não, eu vou investir nisso daqui? Eu comecei eu sempre curti o streetwear, né? Então eu colecionava tênis e revendia tênis com meu ex-namorado na época. A gente tinha... demais, eu tenho coleção até hoje. Enfim, a gente tinha uma marca que a gente revendia tênis. E aí eu comecei a postar minhas roupas com os tênis, enfim, e começou a bombar no Tumblr na época. Caramba, e aí, tudo. tipo, a galera começou a postar minhas fotos em Instagram do Tumblr, coisa astérica, assim. Aí eu, vou começar a postar mais. Aí eu comecei a postar, e nessa época foi que eu tive um boom. E aí, tipo, eu comecei a vender muito mais tênis, enfim, minhas fotos foram viralizadas no Pinterest. E desde essa época eu não parei. Ah, bem espontâneo, né? Sim. Legal. Não, o meu foi intencional. Eu já tinha intenção. Eu não sabia ao certo qual era a minha intenção com isso, até porque quando eu comecei a postar foi logo que tava mais na pandemia, então ainda tava começando o TikTok, vamos dizer assim. E eu não falava, eu faço o que eu faço hoje, obviamente, mas eu já tinha intenção de trabalhar com comunicação. E como eu morava no Maranhão, lá ainda era um pouco mais distante de teatro, essas coisas, mais televisão. Então, uma das minhas únicas opções para eu tentar começar, justamente porque eu também era muito tímida, eu ainda sou um pouco, na verdade, tipo, meio bicho do mato. Minha mãe me chamava assim, de bicho do mato. Porque eu realmente tenho dificuldade de comunicação. Então, eu sempre pensava, cara, como eu ainda não tenho, principalmente por causa de pandemia, enfim, ainda não mudei pra São Paulo, não tenho acesso a outras áreas, a única coisa que, tipo, já tá aqui na minha mão pra eu ir desenvolvendo até eu descobrir o que fazer com isso, que eu não sabia que eu ia continuar na internet. Mas que talvez depois eu entrasse no teatro, exatamente, ou fosse pra outras áreas da comunicação, assim. Mas eu queria, de alguma forma, começar a me desenvolver. E não tinha outra alternativa até então viável na minha cabeça que não a internet. E não tão fácil quanto. Então foi com essa intenção, não necessariamente de trabalhar com a internet, mas de melhorar a minha comunicação e ir descobrindo. Porque minha mãe sempre teve esse conselho pra mim. Quando você não souber por onde começar, comece por onde dá. E depois você vai ajustando o seu caminho pra onde você quer. E foi justamente isso. Então foi intencional no sentido de eu preciso começar de alguma forma, algum lugar, alguma coisa. E você começou pelo TikTok? Comecei pelo TikTok porque eu tinha muita vergonha de postar no Instagram. Que é onde ficam as pessoas mais próximas, né? Sim. Parentes, família e tudo mais. TikTok até então eu fingia que ninguém nunca ia chegar em quem me conhecia. Na minha cabeça era uma rede à parte do mundo. Então eu comecei lá, mas nem era falando sobre moda, era de qualquer coisa. Comecei falando de qualquer coisa que me vinha na cabeça até eu descobrir de fato o que eu queria falar. Mas foi quando você já estava na faculdade de moda? Foi junto com o processo de entrar. Porque eu entrei, como eu falei, foi online. Então eu ainda morava no Maranhão, meu primeiro semestre. E eu comecei a postar... se eu não me engano, eu já tinha passado no vestibular, mas ainda não tinha começado as aulas. Então comecei a faculdade meio que junto a postar. Mas como eu falei, não era sobre moda. Até porque a faculdade, igual eu falei, moda não era uma coisa que já tinha na minha vida. Então não tinha o que eu falar de moda, não tinha nada pra falar de moda. E a minha vivência na faculdade ainda não tinha começado. Então também não tinha como eu falar muita coisa ainda. Mas eu já tinha a intenção de, tipo, cara... na verdade, já tinha não. Eu fui percebendo que poderia ser o meu nicho de falar sobre quando eu entrei na faculdade, ainda morando no Maranhão. E meus amigos ou familiares, enfim, começaram a perguntar: e aí, agora você terminou a escola? Porque eu tinha também terminado a escola em pouco tempo. E eles perguntavam: o que você vai fazer agora? Eu falei: não, já entrei na faculdade de moda. Eles, tipo... Isso é uma faculdade? E eu percebo, tipo, alguns eram mais julgando, outros mais muita curiosidade, porque lá não tem faculdade de moda na região. Então era um negócio realmente, tipo, o que é isso? O que você vai estudar? Luís? Não, de Imperatriz, do de interior. Imperatriz, nossa, sim. Então eu percebi que tinha mesmo a curiosidade. E eu também tinha curiosidade, porque eu entrei sem saber como era. Então eu pensei, cara, eu vou descobrindo as coisas e eu vou mostrando como são as coisas. Porque eu imagino que muita gente tem essa curiosidade de saber. Então eu ia fazendo e ia mostrando, ia fazendo e ia mostrando. E assim eu comecei a falar de moda. Mas até então eu postava trend, sabe? Qualquer coisa. Sim. Literalmente. Não tinha uma coisa. Uma coisa que eu percebi que
algo em comum entre a iniciação científica das duas é que foi meio que uma dúvida de vocês mesmas sobre o que vocês estavam produzindo. Tipo, uma síndrome do impostor. Como vocês lidam com isso? Porque eu acho que na área criativa é algo muito recorrente, né? Acho que todo mundo já passou por essa dúvida. E aí de não dar mérito pro que a gente conquistou. Sim. Eu acho que isso deu um gás para eu correr atrás e falar, não, é isso que eu quero fazer, eu quero trazer o meu trabalho, enfim. Eu acho que, no fim das contas, eu sofri um tempo, mas depois me motivou muito e me abriram várias portas. Então, é assim, a vida me levando para onde eu tenho que ir. Bom, esse negócio de síndrome de impostor é um negócio bem complexo mesmo, igual você falou. Eu acho que grande parte das pessoas passam, pelo menos em algum momento da vida, isso. Mas uma coisa que sempre me... Tipo assim, não vou falar no passado, porque ainda acontece. De vez em quando, a gente ainda fico, tipo, véi, será que é isso mesmo? E aí, a gente tenta se trazer pra realidade toda hora pra não deixar isso tomar de conta, né? Mas é justamente isso. Você tá tendo uma síndrome do impostor. Então, vamos parar aqui e vamos analisar. Tudo bem, vamos supor que eu tô sendo uma impostora e tô fazendo alguma coisa que nada a ver e tudo mais. Pra onde eu vou, então? Não tem outro lugar que eu queira ir. Não tem outro lugar, tipo assim, aqui eu não sei o que eu tô fazendo, mas em outro lugar eu também não vou saber. Eu também não sei aonde. Aqui eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô gostando de descobrir aos poucos. Apesar de ter esse incômodo, essa dúvida, mas tá me fazendo feliz descobrir por aqui. Então, eu vou continuar por aqui, eu vou lidar com isso. E todas as vezes que isso acontece, eu tento fazer a mesma coisa. Ou eu converso com alguém, terapia, também ajuda e tudo mais, mas pra se trazer de volta pra realidade é isso, fazer essa pergunta. Tudo bem, você tá se sentindo impostor aqui? Então pra onde você vai? Você não tem outro lugar pra ir que você tenha vontade, tenha curiosidade? Então continua, isso é só coisa da sua cabeça, entendeu? Acho que é assim que a gente vai tentando lidar. Mas é um negócio recorrente, acho que é difícil dizer que acabou 100%, né? É, né? É se permitir conhecer o novo e se aventurar por aí. Sim. Aí agora a gente tem outras perguntas que são para vocês duas, né? Como levar a influência de vocês para um lugar saudável? Tipo, porque atualmente a gente vê muitas influenciadoras de consumo que só mostram que elas compraram, hall de compras. E fomentar o consumo, a gente sabe que vai destruir o planeta em alguma hora. Como vocês contornam essa situação? Porque tem muita... Enfim, vocês se sustentam pelas publicidades, né? Mas também tem que ter uma consciência sobre como levar isso, né? Essa justamente é uma pauta do meu TCC. Eu tenho 3 eixos: mídias, influenciadora de moda, consumo, e a outra é eu SA, e aí eu trago uma reflexão de como é trabalhar com a internet. E você se portar como uma empresa, você não tem horário. Então, tipo, como influenciadora, eu acho que um desafio é eu me policiar em conversar com as marcas. Então, tem marca que me manda mensagem de sábado, de domingo, ou fora de horário comercial, e uma época eu respondia. Só que aí eu comecei a ter muita crise de ansiedade, eu tive que fazer muita terapia, porque assim, é muita marca cobrando. E aí, enfim, eu tive que me tratar mesmo como uma empresa e estabelecer horários. Eu acho que foi a melhor forma de eu continuar trabalhando e ser saudável. E qual que era a outra pergunta? Era como você leva a influência digital de uma forma saudável para não fomentar o consumo nos seus seguidores. Tá. Eu me considero mais uma influenciadora de consumo hoje. Eu trago essa diferença, tanto no meu TCC quanto no meu artigo científico. E, enfim, é bem difícil de se distanciar do consumo dentro da moda, porque, enfim, a gente... estuda muito sobre isso e acaba mostrando compras. Eu divulgo muito cupom de desconto, que eu sempre estou usando as marcas que eu realmente uso. Então, até hoje é bem difícil eu me distanciar dessa realidade de consumo. O que eu tenho tentado fazer é trazer mais conteúdos de reflexão. Tipo, eu tô trazendo vários pontos que eu vou palestrar amanhã, né, na minha iniciação científica e no meu TCC. Então, ampliar mais o repertório. Cara, de fato é uma coisa difícil no sentido de... Porque às vezes a gente não nota, não é uma coisa 100% intencional. Sim. Falando no meu caso, né? Não sei como é. A gente vive no mundo capitalista, né? E a gente vive nesse mundo. Então, de fato, é uma coisa que busca de volta, assim como eu tinha falado do negócio do impostor, de ficar se trazendo e se perguntando toda hora, que é pra gente não sair. Porque
assim, às vezes eu pergunto, eu tenho algumas dúvidas, eu pergunto pra alguma amiga, porque isso me preocupa, pra mim é um assunto importante, não só porque eu não quero incentivar outras pessoas, como não é uma realidade pra mim. Eu não sou uma pessoa consumista a níveis problemáticos, Sim. não vou dizer que nada, mas assim, Com certeza. a níveis problemáticos não sou. E depois que eu entrei na moda, a parte fácil pra mim é que, de fato, eu me encantei em transformar as peças. Então, é uma coisa que eu trago muito, de customização, de pegar coisas que eu não uso mais e, ao invés de passar pra frente e comprar novas, transformar aquelas mesmas peças em novas peças. Ou então não serve mais mesmo, então eu vou doar e comprar em brechó, que é segunda mão, né, second hand, assim. De várias formas, assim, mas é justamente isso, a gente tem que ir analisando. Por exemplo, às vezes tem uma coisa que você não acha problemático. Às vezes você consegue ver você começa a ver em outra pessoa uma coisa que você nota que, tipo, não tô me sentindo bem de consumir isso. E aí eu paro pra refletir, mas será que as pessoas estão vendo isso em mim e eu não tinha notado? Por exemplo, vídeo de recebidos. É uma coisa que eu não faço, pelo menos, não mais, e evito postar nos stories até. Porque eu realmente acabei de receber, fui pensando depois, né? A gente vai refletindo com o tempo, porque a princípio você não vê tanta maldade. Depois você vai entendendo que, tipo assim, cara, eu comecei a notar, por exemplo, tô usando um exemplo só, mas serve em diversas outras coisas. Que muitos recebidos causavam, de certa forma, ansiedade. Até em mim, que também trabalho com isso, também ganho recebidos. Imagine quem não ganha. Dá um sentimento de, tipo assim, poxa, eu também quero todas essas coisas. Sim. Eu também quero ganhar tantas coisas. Eu também quero ter tudo, sabe? Se causava isso em mim, que também ganho, imagine quem não ganha, nem trabalha com isso, e vai causar esse desejo nela que, tipo assim... Não precisa. Literalmente não precisa. Metade dos meus recebidos ficam muito tempo, porque eu ganho muita coisa repetida, então eu nem uso tudo. Então, nem é dizer que é super, tipo, nossa, super ganho e uso todas as coisas. Nem sempre. E muitas coisas eu dou. Eu dou pra família, dou pra amigo, dou pra pessoas que vão trabalhar na minha casa. Então, assim, não tem necessidade das pessoas quererem tantas coisas que elas veem outras pessoas ganhando. Sim. Eu não quero que isso pareça pros meus seguidores que é um luxo que eu tenho. Eu não acho que é um luxo. Pô, é um privilégio legal, não vou mentir. É uma coisa que eu não acho ruim receber. Mas não é uma coisa necessária na vida de ninguém receber todas essas coisas. Ainda mais porque é isso. Quanto mais coisas você recebe, geralmente mais coisas você ganha. Então, no começo é tipo assim, poxa, legal, não preciso mais comprar isso, não preciso mais comprar aquilo. Chega um momento que, caramba, eu não preciso mais comprar por anos, porque é muita coisa. Eu comecei a doar também várias coisas. Eu dou de presente, eu dou pros meus pais, enfim. Então, assim, esse foi um exemplo que eu tô usando, que, tipo assim, sentimentos que eu mesma comecei a sentir, vendo outras pessoas e outras influenciadoras, que eu comecei a trazer, tipo, eu não quero causar esse sentimento em outras pessoas. Claro que a gente não é perfeito, né? Igual eu falei. Isso foi uma coisa que eu senti. Pode ter outras coisas que eu faço que talvez daqui pra frente eu vou começar a refletir mais. Mas eu acho que é isso. A gente se colocar no lugar de telespectador, acima de tudo. Que aí a gente sabe o que a gente acha legal ou não passar pra frente. E conhecer o público também, né? Tipo, quem segue a Gabi, quem me segue, talvez sejam públicos distintos. Eu acho que você tem que pesquisar direitinho pra poder, tipo, pô, isso aqui engaja, isso aqui não engaja. E também já entra em uma outra questão. Sim. E a gente tá falando dessa questão de vocês como influenciadoras, né? Agora que você vai apresentar seu TCC e se formar, é você que tá formada. Vocês pretendem fazer... Vocês já têm algum plano, assim, pro futuro? Do que vocês querem fazer? Eu vi que você tá na sua última semana de estágio na L, né? Então... Sim. As coisas, como eu falei agora, eu tô tentando seguir degrauzinho por degrauzinho, mas tem muitas coisas futuras. Eu quero fazer uma pós fora... Quero fazer uma pós fora, quero chegar a um ponto de lecionar, mas eu sei que até lá tem um trajeto muito grande, quero fazer um mestrado e tudo mais. Por enquanto, eu acabei de terminar o meu estágio na L, tem outros projetos menores aí, mas fica meio em aberto por enquanto. Bom, agora eu vou me formar, né? Tô praticamente me formando. Eu vou entrar num novo capítulo da minha vida, que eu vou morar sozinha. Então, eu tô produzindo esse tipo de conteúdo. Vou sair da casa dos meus pais, que era um sonho, assim. Eu queria ter um lugarzinho meu. Amo morar com os meus pais. Mas eu quero essa nova vida. Então, enfim, vou ter essa nova etapa. E eu pretendo continuar estudando também moda. Fazer uma pós ou um mestrado. Ainda tô vendo qual a direção, provavelmente voltado pra comunicação. E, enfim... E degrau por degrau. Ultimamente, a gente é muito bombardeado com publicidade, informação o tempo inteiro por causa das redes sociais. E vocês que estão o tempo inteiro ali, porque é o trabalho de vocês, como vocês se sentem? Porque eu
comecei a ver seus vídeos porque teve uma época que eu tava muito doida. E aí eu excluí todas as minhas redes sociais, a única que sobrou foi o YouTube, pra ter um consumo mais longo de conteúdo. E aí eu vi os shorts que você publicava. Sim. E aí eu te conheci por lá, assim. Legal. Mas isso é uma grande questão minha. Eu fico louca tendo muita coisa assim nas redes sociais. Como vocês lidam com isso? Nossa, satura demais, eu fico cansada. Chega uma hora assim. Tanto é que a minha For You não tem nada de moda. Eu adoro produzir coisa de moda, mas eu só vejo receita. Eu vejo a galera comendo, fazendo review de eu adoro coisa de comida. Sim. Então, enfim, eu tento sair dessa zona de ver publicidade, de coisa relacionada à moda. É uma válvula de escape, mas também eu tô fazendo outras coisas ao invés de ficar no celular, sabe? Tô lendo mais, tô entendi. curtindo mais, tipo, final de semana, já não tô mais postando tanto. Tô aproveitando com meu namorado. Enfim, faço outras coisas pra me desligar um pouco. Senão eu surto, me dá ansiedade. Mas é desgastante mesmo, assim. É um controle diário que a gente tem que ter. Eu tô tentando não mexer no celular até ser necessário. Tipo, acordo e eu não pego no celular por um tempo. A não ser que seja estritamente necessário. Sei. E justamente também controlar, assim. Eu também não sou muito fã de consumir conteúdo de moda. Infelizmente, porque eu acho que seria legal pra mim, enriquecedor e tal, mas é justamente uma hora de desgaste. Eu já vejo tanto e faço tanto que, tipo assim, eu preciso de um descanso. E eu acho que acaba a comparação, né? Tipo... Com certeza a tem. gente vê, a pessoa mais nova que eu tá conseguindo... Muita. Todas tal. as áreas têm comparação, né? Tipo assim, não adianta. Tem vários ângulos de comparação. E assim, eu fico... Eu sendo muito honesta, tem muitas criadoras de moda que eu acho incríveis, que são minhas colegas, assim, que eu sigo, mas são todas silenciadas. Eu não assisto. E comparação Porque senão eu fico louca. é uma coisa tão injusta, né? Porque a gente esquece os lugares que a gente já conquistou. Sim, exato. E é uma conquista Parece de que cada nada um. que a gente fez tá suficiente. Sempre tá menos do que outra pessoa e tudo mais. Igual você falou, na internet já é uma sobrecarga... Não só De na área da moda e nem informação de quem no consome, mas de geral. informação no geral. Então, assim, cara, tem hora que eu fico com dor de cabeça. Eu nunca tive dor de cabeça na minha vida. Aí eu fico, não... Para. Aí eu largo o celular e também vou tentar fazer alguma outra coisa no possível. Tem coisa que não tem como a gente evitar, porque é trabalho. Sim. Tem que mexer. Mas é isso. Até minha mãe, assim, quando minha mãe tá perto de mim, ela fica... Quando eu tô mexendo no celular, você tá trabalhando? Agora não. Ela, então larga. Então não precisa mexer agora. Porque a gente já tem essa carga a mais Sim. do trabalho, então a gente evita quando não é trabalho. Sim. Então foi isso, gente. Muito A gente vai ter que obrigada. finalizar por aqui, infelizmente. O papo foi ótimo. Muito muito queridas. Obrigada, gente. Boa apresentação pra vocês, né? Obrigada. Muito sucesso. E é Obrigada. isso. Vocês Muito também. obrigada.